Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Escalada Cast. Eu tô com a Ana aqui, ela é nossa mentorada e tá na mentoria ativa, né? Se eu não me engano é a segunda pessoa que vem aqui que tá no processo de mentoria ainda. Ela trabalha no nicho de sex shop, é um nicho que vocês sabem aí, pra quem já viu, é complicado trabalhar. A gente tava conversando um pouquinho antes de começar aqui o podcast, das dificuldades que é não só no Mercado Livre, mas em todas as outras frentes, né? E uma parte legal da história dela é que, por exemplo, ela começou em 2020 a trabalhar com isso e o ano passado ela faturou durante o ano 1 milhão trabalhando da casa dela. E ela vai contar pra gente como que foi essa jornada, quais são as dificuldades de trabalhar do nicho, né? Apesar de valer a pena de ter, pelo que a gente estava conversando aqui, tem uma margem bacana, mas com muita dificuldade envolvida para você crescer, né? Então, Ana, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, agradeço todo mundo que me recebeu super bem aqui e a você, Diego, por tudo que fez, primeiramente já agradecendo. E vamos contar essa jornada aí. Vamos lá. A gente tava falando aqui, tudo isso que a gente falou a gente vai repetir depois com mais detalhes agora, porque eu acho que é legal, né? Principalmente a parte da dificuldade, né? Fala pra gente antes de começar no Mercado Livre, o que você trabalhava, por que despertou o desejo de começar a vender, qual foi a ideia? Se começou pelo Mercado Livre mesmo, eu nem sei, às vezes começou pela loja, outro marketplace. Na realidade, acho que vocês precisam entender um pouquinho da minha história, né? Até chegar lá na venda online. Eu sou formada em dança, sou formada em artes cênicas e eu sofri um acidente de carro em 2011, que me fez mudar toda a minha trajetória. Então, eu fui trabalhar com seguros, trabalhei com crédito consignado, tentei ir para a área financeira, comecei a fazer cursos na área financeira, não deu certo, acabei fazendo um primeiro negócio, que era vender doce, eu fazia doce e vendia na rua. Então, já começava ali a questão do empreendedorismo, né? Só que não tinha muita habilidade, vendia fiado. Não deu certo o primeiro negócio. Então, eu voltei para o CLT, para trabalhar com crédito consignado. E fui convidada para trabalhar na frente de uma equipe de 6 pessoas. Então, eu era gerente. E aí, fiquei um tempo nessa carreira. Também não me adaptei, porque eu venho da área das artes, né? A área financeira ela é um pouco mais certinha, né? Sim. Então, acabei não me adaptando, saí, pedi demissão e fui trabalhar de Uber. A história clássica, né, de todos os que vendem, ou a maior parte. Então, eu fui trabalhar de Uber, trabalhei uns 2 anos de Uber. Nesse período, eu já tinha conhecido meu atual companheiro. E quando chegou a pandemia, as corridas começaram a cair muito, né? Meu financeiro começou a ficar complexo e eu tive que voltar a morar com os meus pais. Então, eu estava em 2020 nesse cenário. Eu tinha várias faculdades, formações, né? Que eu já era até pós-graduada, não tinha renda, dependendo dos meus pais e do meu companheiro. E frustrada, né? O que eu vou fazer da vida? E aí foi quando o Paulo, que é o meu esposo, ele chegou com a ideia de estudar marketing digital. E ele sempre foi muito estratégico da nossa dupla e eu sou a parte executora, né? Que susto. Porque você falou da profissão dele, né? Aí eu pensei assim, ele chegou com a ideia de vender uma piroca de borracha. Eu falei, nossa, caramba. O pior que não. O que tá acontecendo nessa delegacia? Pois é, né? Não, ele veio primeiro com a ideia do marketing digital. A ideia do sex shop foi mais lá na frente. Então, comecei a estudar a fundo e primeiro eu tive contato com o mercado de afiliados. Na época, eu lembro que você se afilia a um infoprodutor, vende, né? E ganha uma comissão, né? Isso, 2020 estava bem alto isso daí. Isso, totalmente. Sabia que eu comecei assim também. Verdade. Quando eu tinha as minhas empresas, né? Eu queria conhecer mais sobre o marketing digital. Porque eu pensava assim, cara, se tem grandes empresários fazendo isso, alguma coisa tem. E a gente, como empreendedor, você tá buscando alternativa para ganhar dinheiro também, né? E aí eu comecei como afiliado. Eu vendi curso, pra você ter uma ideia, de fazer unha. Eu vendia curso de unha
e vendia curso de fotografia, né, de terceiros para ganhar a comissão. Mas e tem gente que faz muito dinheiro fazendo isso, né? Mas hoje em dia eu não sei como que tá, mas naquela época tava em alta, fazia mesmo. Agora eu também não sei como que anda esse mercado. Mas naquela época eu comecei a fazer um site, né? Eu escolhi uma boleira, porque eu acho que pela minha trajetória de já ter feito doces, né? Legal. Escolhi uma boleira, aí eu fiz um site que ficou daquele jeito, né? Comecei a patrocinar, fazer Instagram, Google. Só que acabou não dando certo, né? Então, eu e o Paulo, a gente começou a discutir sobre o que nós faríamos, mas o objetivo era ganhar dinheiro pela internet. Então, nessas discussões, a gente decidiu que seria mais adequado vender produto físico do que produto digital. E aí, foi quando ele, conversando com o pessoal, né, dos colegas de trabalho, um amigo dele... colega, falou que a esposa dele era uma distribuidora de produtos de sex shop. Tá. Então, foi por esse caminho e esse viés que a gente chegou no sex shop, pela facilidade de fornecedor. Nossa, quando eu comecei a loja, eu olhava as coisas e falava assim, meu Deus, isso existe? Hoje eu já nem ligo mais. Qual que é o negócio mais estranho que você olha e você fala, não é possível que alguém use isso aqui, Pode falar mesmo? Não, aqui vai ter censura aqui, não? Não, qualquer coisa depois eles põem uns pizinhos assim no... Pode falar à vontade. Na realidade, as coisas que são mais diferentes, assim, depois são a eu vou entrar na parte de de produto que eu tenho curiosidade de saber o que o pessoal tá consumindo hoje em dia. Não, que eu vamos brinco falar. com isso, né? Vamos falar. O nível de testosterona da sociedade já diminuiu muito, né? Tem pesquisa que mostra isso e tal. Tem até uma coisa preocupante, antes de você falar, que eu brinco, né? Que assim, hoje a gente tem uma taxa de natalidade, né, que já considera a taxa de mortalidade também. Que para você manter a população brasileira hoje do jeito que tá, nós temos 210 milhões de habitantes, né? Sim. E apesar de ser uma população grande, ainda gera um PIB. Hoje a gente é o quê? A 10ª maior economia do mundo, mas já chegou a ser lá para cima, 3ª, 4ª maior economia. Só que tem que ter gente produzindo, né? E a taxa hoje de manutenção é de 2,1 filhos por mulher, né? E hoje a gente está em 1,7. 1,7 e a tendência é que diminua. Aí tem até uma estatística que mostra que em 2050 a população brasileira ela pode chegar mais ou menos a 110 milhões de habitantes. Imagina enxugar 100 milhões de pessoas. Por um lado é bom, no sentido de, né, populacional, daquela... Mas por outro lado, você pensa o porquê que isso está acontecendo, né? Porque hoje muita gente não quer mais ter filho. Segundo, muito homem não é tão homem assim. Então, aí que eu quero entender a parte de produto, o que tá acontecendo. Assim, depois você me explica. Não, e isso, ia falar, alguém tá com os meus filhos aí, porque eu não tenho nenhum. Então, realmente, a parte de questão familiar, assim, né, sobre filhos e natalidade, a gente entra num hall de problemas aí que eu vejo, de questão das pessoas estarem... vai ter uma diminuição de população, mas a gente tem que pensar também que a nossa população vai envelhecer. E aí, como que a gente vai fazer? Exatamente. Aí acontece igual na Europa hoje em dia, né? Exatamente. Por exemplo, o Canadá, a minha irmã mora no Canadá. Lá você tem incentivos do governo para ter filho, né? Por exemplo, se ela tem um filho, teve 2, né? Teve um lá. Que é minha sobrinha. E aí ela ganha, por exemplo, o governo paga a escola dela até a faculdade. Paga, vai custear. Por que acontece no Canadá? A molecada mais jovem, elas crescem lá e quando vão para o mercado de trabalho, vão para os Estados Unidos ou vão para a Europa e saem de lá, né? Então o governo tem incentivo. Eu tenho medo de acontecer isso aqui também. E outra, né? A gente tem aí a maior parte da população... Ela lá na frente vai depender da aposentadoria. E como que nós vamos fazer? Já tá quebrado, né? Exatamente. Já tá é por isso dia. que a gente, como empreendedor, precisa incentivar as pessoas a irem para esse ramo, né? Para andar com as suas próprias pernas. Porque o intuito do tempo acontecendo... é que realmente isso não funcione mais, né? Não é um cenário animador, não. Mas vamos voltar, né? Do produto estranho lá. vamos
independente de tudo isso, até me perdi onde eu estava. A gente tava falando que você começou a olhar aqueles produtos e falou, nossa, mas... Aí eu perguntei qual foi o produto mais estranho que você já viu. Os produtos mais complexos são de sado. Que são... que tem o pessoal, né, que... Chicote, essas coisas? Não. Tem coisa pior que chicote. Tem umas coisas que eu... Tem um dilatador, por exemplo, que é um dilatador de menino. Do rabo. Não. Dilatador do... Ah, tá. Tipo um caninho, assim, que coloca. Ah, no canal urinário ali. Aí dilata, abre o canal? Não, dá uma abridinha, assim, de ferro, aí tem... Nossa. Aí tem as bolinhas, assim, que vai aumentando, diminuindo. Tipo uma endoscopia. Pois é. Não sei se dá pra colocar isso pra gente. Nossa. Mas são coisas diferentes, assim, que quando você olha a primeira vez, você fala... Tá, porque não é o que a gente tá acostumado, né? Fiz essa cara aí também. Você achou que não era tão estranho, né? Mano, eu nunca entrei numa loja de sex shop na minha vida. Não, tem várias coisas, assim, bem diferentonas. Depois eu falo sobre os produtos pra você. Porque a gente sempre vai no básico, né? Os vibradores de meninos. Mas com certeza. Eles estão curiosos. Eu sei que vocês estão curiosos, viu? Não vem querer disfarçar, não. Ah, mas eu só quero aprender como vem. Não, você tá curioso que eu sei. Tem depois vários produtos. Contar. Vou contar. Tá. E aí, como que foi? Aí, viu lá a mulher do cara vendia... Aí seu marido deu a ideia e começou a comprar dela. Isso, exatamente. E aí, o intuito, né, quando a gente fez contato com ela, eu não tinha, como eu estava sem renda, eu não ia ter um dinheiro para investir. Eu ia trabalhar com o estoque dela, né, eu ia ofertar no Mercado Livre, a hora que vendesse, eu ia lá, comprava e postava. É um cross-docking quase ali. Isso, exatamente. Então, eu comecei a ofertar os produtos, subi, na época era Amazon e Mercado Livre. E eu vendia mais na Amazon, porque eu não tinha liberado ainda o termômetro do Mercado Livre, nem full, né? Só que as compras, elas não eram recorrentes e eram muito pequenininhas. Eu comprava R$40, R$80. Então, como ela era uma distribuidora grande, ficava difícil para ela ficar me atendendo na agilidade, né? Porque... eu ainda tinha um tempo de preparo na conta, mas eu ainda precisava fazer com agilidade essa postagem, né? Sim. Então, por esse motivo, decidimos fazer a compra do nosso primeiro estoque de alguns produtos que já estavam saindo, né? De vez em quando, e de alguns outros produtos para testar. Então, eu peguei lá o cartão da minha mãe emprestado, R$2.000, comprei uma gama de produtos ali, só que o que eu fiz? Pegou o cartão de crédito só? Peguei, mas não ela tinha pegando renda. A fatura, né? Falando, pois o nome ali, falou, ué. Não, e você não sabe que eu trabalhava na casa da minha mãe, né? Então, assim, eu embalava as coisas lá. Então, eu ficava na mesa dela. Na casa da minha mãe e do meu pai. Na época, ela tinha 70. E seu pai vendo essas coisas... Meu pai, ele... ficava indignado, falava, aonde eu errei com essa menina, viu? O que eu fui fazer da vida? E você sabe que é engraçado? Que desde o começo, eles nunca foram por essa linha. Porque não, eu tô brincando. Eles já trabalhavam como empreendedores também. Sim. Eles tiveram alguns e você sabe, comércios. você me segue desde 2020, então você sabe que eu sempre falei isso. Eu tinha uma época no passado que eu falava, você tem que vender qualquer coisa, nem que seja uma piroca de borracha, tem que vender, porque se der dinheiro, você vende, entendeu? Pois sempre, Deve ter ficado no meu subconsciente, eu falei, o Diego falou piroca de borracha. Vou vender isso. E eles, nossa, sempre foram muito tranquilos. Eu falava, tá tudo bem, né, pai? Aí ele falava, o importante é vender. E aí eu comecei. Só que o que eu fiz? Eu comprei vários produtos e 2 unidades de cada, porque não tinha experiência, né? Então, eu coloquei lá todos os produtos. Isso foi, quando foi em junho de 2020, eu vendi ali 420. Aí, depois, no mês seguinte, R$1.000. E foi aumentando essas vendas. Até que chegou em outubro de 2020, a gente decidiu, né? O Paulo ele estava em Dayatuba, foi transferido para Campinas. Então, ele ficava fazendo essa viagem, não compensava, né? Então, a gente decidiu que a gente alugaria uma casa em Campinas e faria a compra de um estoque maior para conseguir alavancar a venda do Mercado Livre, porque a gente já sabia que isso ia funcionar.
Tá. Então, nós pegamos um crédito consignado no CPF dele e aí fizemos a mudança para Campinas, numa casinha pequena na época, 2 quartos, sala, Legal. cozinha. E fizemos a compra do primeiro estoque um pouquinho maior, assim. Acho que na época foi uns R$9 mil, assim, de investimento. Bastante, Porque a gente tinha facilidade do crédito, né? Que é um crédito que vale a pena por ser consignado. Né? E como eu já trabalhei na área, eu já tinha a habilidade de saber fazer cálculo sobre isso, se compensava, qual era o retorno. Na época, a taxa era 1,20. Então, assim, de graça. Compensava pelo retorno que eu teria no Mercado Livre, né? Então, a gente fez esse aporte, mudamos para casa, o Paulo construiu lá no nosso quarto mesmo, né? Uma mesa para eu trabalhar no meu escritório, colocamos impressora, Legal. colocamos o estoque no quarto seguinte, eu levantava da cama, direto para a mesa e fazia os pacotes na lavanderia de casa. Legal. Então, esse foi o nosso início de 2020. Só que chegou novembro de 2020, eu tive o primeiro bloqueio de conta. No Mercado Livre, trabalhando com um produtinho de lubrificante íntimo. Eu trabalhava no Bling naquela época. E aí, eu estava subindo vários kits de uma vez. O lubrificante chamava Culoco. Ah, eu já vendi o Culoco, sabia? Jura? Porque, mano, eu tinha... quando eu entrei de sociedade com o Max lá, na época, tinha eu e ele mais um, né? Que morava no Paraná, que depois ele saiu da sociedade. A gente comprou a parte dele. E ele vendia na conta dele pet shop e produto íntimo também. Olha que legal. Aí tinha lá uns vibradores, uns bagulho maluco. E quando ele entrou pra sociedade, ele trouxe o estoque dele pra vender. Aí tinha esse Culoco, tinha umas outras coisas lá, né? Eu lembro que até um dia que eu fui no galpão, daí eles falaram, mano, pega aí, ó, leva um vibrador lá. Eu falei, vou levar porra nenhuma, tomar no cu. Aí ele, não, mano, leva lá pro seu usar. Eu falei, velho, você acha que eu vou levar? Eu falei assim, ó, tinha um monte de cara lá, tava os dois. Eu falei, você acha que eu vou levar pra vocês olharem pra mim e saber que eu vou usar isso com a minha esposa? Eu falei, vai se fuder, seus punheteiros do cara. Já deu uma bronca neles. Eu falei, nossa, mas vendeu, pior que vendeu na época. Só que... é uma coisa que realmente dá problema. Aí... não é nem pelo fato, porque existe a categoria de farmácia dentro do Mercado Livre que é fora de lubrificante sexual. Mas o fato do nome, né, que ser sugestivo, ele precisava estar na categoria de adulto. E aí foi um erro meu mesmo, eu subi os 10 anúncios de uma vez na categoria de farmácia de lubrificante, eu me confundi ali, né? E bloqueei na conta... automático, né? Porque foram 10 anúncios de uma vez e fiquei 3 dias suspensa. Então, acho que você fica frustrado. Nessa época, eu entrei numa live com você. Legal. Pra pedir... eu já te seguia desde aquela época, pedir indicação. Você fazia a live para o pessoal tirar dúvidas, né? E fala uma coisa, você entende desse segmento muito mais do que eu. Pra ser bem sincero, aqui você é a professora. Eu não manjo nada do nicho de sex shop, assim, nada do Mercado Livre, né? E as pessoas que já vieram pra mim falando das dificuldades, eu sempre falo a mesma coisa. Falo, vai, troca de nicho, porque isso aí é bucha, né? Porque a gente sabe que é um nicho black, né? Nicho pra fora do Mercado Livre também é complicadíssimo vender. E pra quem tem loja, talvez compense. Porque loja você tem cliente recorrente, você tem uma carteira de cliente, você tem previsibilidade das pessoas que você vai vender e tudo mais, né? E hoje em dia deve estar bom por conta de como tá a sociedade. Eu acho que o pessoal tá usando mais, né? Não sei também. Só que o Mercado Livre no passado tinha um Mercado Livre 18+, né? Sim. Tinha realmente um Mercado Livre que você clicava lá em cima, não sei se era dessa época lá. Tinha um botãozinho lá em cima no Mercado Livre, você entrava, tava assim, 18+. Você clicava lá, abria um outro Mercado Livre pornográfico lá. Olha só. Na sua época não tinha mais isso. Não era mais. Você sabia que existia? Era Não sabia. MELI só pra isso. O Mercado Livre... Hoje em dia é tudo misturado. Por exemplo, se digitar um nome de um produto sex shop, aí ele muda a categoria pra mais 18. Mas, por exemplo, uma pessoa normal, que entra lá pra comprar, ela consegue achar um produto assim tranquilamente? Então, essa é uma dificuldade que tem no Mercado Livre hoje. Por quê? Existe uma categoria black, sim. Mas você precisa descer lá mais categorias... tem lá um 18 mais lá. Categorias de adultos. Tá. Então, você entrando na categoria de adultos, aí ele vai virar o 18+. Só que, por exemplo, quando você pesquisa por palavra-chave,
De repente você pesquisa uma palavra que exista um anúncio, e existe, porque são milhões de anúncios dentro do Mercado Livre. Fora da categoria adulto. Só vai aparecer aquele anúncio. A categoria não vai aparecer. Mas o cara corre o risco de tomar uma suspensão fácil, ali, né? Porque tá anunciando fora da... Mas até pegar o cara... Já fez uma grana. Já fez. Então, assim, eu não recomendo, por todos os bloqueios que eu já tive, nunca fiz pensando em fazer dinheiro fora da categoria. Foi sempre que eu entrei, até inclusive, embate com o Mercado Livre nessa época, porque meus bloqueios foram sempre em questão de lubrificante íntimo. Lubrificante íntimo, eu tenho uma categoria específica de lubrificante íntimo dentro de farmácia. Se eu não colocar foto... Do cu louco. Exatamente. Se eu usar um título legal, que seja só lubrificante íntimo... Mas na imagem pode normal lá. Não uso nem imagem, Diego. Não arrisco usar nem imagem. Não, eu digo assim, a foto do lubrificante, porque tá escrito lá o nome e tal. Sim, a foto do lubrificante, sim. Só que tem gente que usa muito de fotos... Agora não tá podendo mais, o Mercado Livre tá bloqueando também as fotos eróticas, né? Tá. Tem gente que usa muito. Eu nunca gostei, porque a minha marca, ela é uma marca muito clean. Ela não é aquele sex shop que eu não tenho loja física, assim, mas se você entrar, seria um sex shop chique, sabe? São cores mais sóbrias, Então, assim, meus anúncios sempre foram desse jeito, né? Então, assim, eu tive esses bloqueios, mas eu não concordava. O cu louco foi problema mesmo, porque era para ter enviado para o adulto e acabei enviando para a farmácia, tomei esse bloqueio. Isso foi em novembro de 2020. Mas aí, em dezembro... Esse bloqueio foi um bloqueio que o mercado falou, bloqueamos sua conta temporariamente, ou era um bloqueio geral e você teve que entrar em contato com eles e reverter? Como que foi? Não, foi um bloqueio você vai ficar suspenso por 3 dias. Aparece lá. Isso, porque você enviou um produto que era para estar na categoria adulta em categoria... É só um avisozinho, uma puniçãozinha ali. Isso, 3 dias de punição por conta desses anúncios. Então, em dezembro, a gente, mesmo com esse bloqueio, consegui vender lá R$12 mil. E aí, a gente entrou 2021, já no Simples Nacional, porque meu marido, já visionário, né? Ele falou assim, faz o Simples Nacional que nós vamos estourar o MEI. E aí, eu, contrariada, porque eu sempre sou o ver para crer, né? Mas entramos com o Simples Nacional quando deu janeiro e fevereiro, eu tive um novo bloqueio na conta do Mercado Livre por conta de lubrificante, por conta de sabonete íntimo. Tá. E aí esse bloqueio tinha um produto que era a Barbatimão e acabou que a Anvisa proibiu esse produto no Brasil e todos os anúncios caíram do Barbatimão. Porque ele tinha substância... Que era proibida pela Anvisa. E aí tomei esse bloqueio em fevereiro, 2 bloqueios em fevereiro e janeiro. Só que ainda assim, em março, eu consegui a medalha do Mercado Líder. Na época era 25 mil, 2 meses, né? E aí, assim, tava aumentando, né? Estourei o MEI em maio, só que eu já tava no Simples Nacional. Foi em maio já, que a gente já tinha faturado 95 mil. Em agosto, eu já era Gold. Então, assim, de maio de 2020 para agosto de 2021, já tinha virado Gold. Então, foi assim, eu acredito que foi uma ascensão rápida, né? Dentro do Mercado Livre, bastante, 1 ano e pouquinho, né? E aí, chegou o final de 2021 já, casa pequena, a mesma... tudo caixa para todo lado, né? Trabalhando ainda do quarto, da lavanderia. O Paulo botando o pé para a gente mudar de casa, porque estava mesmo inviável. A gente acabou decidindo alugar uma casa maior para poder aumentar a operação. Deixar um cômodo para operar. Assim. Isso. E a gente decidiu que eu não teria Prolabore ainda, porque ele conseguia com a renda dele, tá sustentando a gente, e a gente aportaria tudo isso na empresa. Porque a gente queria fazer... Crescer, a gente queria, né? Não, a gente quer, né? Eu tô aqui até agora porque eu quero mesmo, né? Sim.
Então, fomos crescendo, né? Não sem Prolabore, a empresa assumiu metade do aluguel, porque a gente saiu de um aluguel de R$ 900 para um aluguel de 3.900. Então, o Paulo pagou metade e a empresa ficou pagando metade e eu sem Prolabore. Então, trabalhando em 2021, sozinha ainda, cheguei lá no faturamento, mais ou menos de 2021, 770 mil faturados em 2021, trabalhando de casa sozinha. Caramba. Então, assim, foi bem bacana. Já no final de 2021, eu já cheguei a vender 80, 90 mil. E aí, entramos em 2022, eu trabalhando sozinha ainda e no operacional. E como eu trabalhava multiplataformas, não só Mercado Livre, Sim. eu não tinha uma operação enxuta. Né? Eu trabalhava a Amazon, depois entrou a Amazon, o Mercado Livre depois ultrapassou Hoje, pra você, assim, falando do nicho de sex shop, o Mercado Livre é o mais interessante? Sim, ele é 80% da minha operação, o Mercado Livre. Será que hoje em dia, pelo consumo desse tipo de produto, se tivesse um marketplace só pra isso, você acha que estouraria de vender? Pode ser que sim. Assim, eu fico com um pouco mais de receio em relação a esses grandes players que tem e eles vendem tudo online, né? Fora do Mercado Livre. Mas se tivesse, talvez, um marketplace específico para isso, talvez Tipo se a lançaria Shein assim, com viu? roupa, tem um pra isso, né? E, por exemplo, esse ano, 2021, você terminou com 700 e poucos mil de faturamento. Isso. Ali já tava na casa nova, tava encaminhando pra entrar 22. Isso, exatamente. Que não foi o ano que você fez 1 milhão ainda. 1 milhão no ano foi de Não, 23, foi né? Foi 23, ano passado. foi 23. Tá, conta mais esse trechinho pra gente saber. E aí, então, 2022, entrei em 2022 trabalhando sozinha, só que para sair do operacional eu decidi contratar uma pessoa, que eu já estava vendendo ali na casa dos 80, 85, né? Com uma fornecedora só. Eram 3 fornecedores. Tá. Nessa época, eu já tinha saído da distribuidora. Da mulher lá do... Porque você não tem valor no distribuidor, né? Então, eu já estava contato nas fábricas. Porque vende pro cliente final, né? Aí não... Isso, eu tive essa dificuldade no meio do caminho, então a gente foi fazer contato com as fábricas. Eu fui em feira de produto adulto, que tem em São Paulo, consegui fornecedores nessa feira, conheci o importador de produtos da China, específico desse nicho. Então, eu comecei a comprar 30 e 60, porque eu já tinha um faturamento, eu consegui fazer análise de crédito e eu sempre fui muito regradinha com os meus pagamentos, então meu CNPJ estava lindo. E aí eu consegui pagar 30, 60 e isso deu um up na operação, né? Eu fiquei trabalhando com o dinheiro dos fornecedores, praticamente, né? Porque você compra no prazo. Então, foi um ano muito bom, 2021. Legal. E aí, eu decidi colocar a funcionária em maio, trabalhando de casa ainda. Eu tinha o escritório, fizemos o escritório, área de empacotamento, tinha parte de estoque também. E isso foi maio de 2022. Montou a operaçãozinha em casa mesmo. Em casa mesmo. É uma casa grande, né? Tem bastante cômodos, né? Então, a gente vive bem e ainda conseguiu alocar a empresa bem. Só que aí, em 2022, em julho, eu tive um novo bloqueio no Mercado Livre. E aí, esse foi... Azedou. Por quê? Eu trabalhava com bolinhas de saúde íntima, de ginástica íntima, né? Não fala que você enfia lá. E faz lá o pompoarismo para fortalecer a parte pélvica, né? Tá. E aí, ele tava na saúde íntima, porque é uma ginástica íntima, você não fica... Qual a finalidade disso? É fisioterapia pélvica. Tem muita gente, por exemplo, que tem incontinência urinária, que tem a parte fazer um exercício de força, acaba... Isso, exatamente. E você não vai explicar como é o exercício no anúncio. Você tá oferecendo uma bolinha de pompoarismo. E quem era vai minha comprar curva A. sabe, né? A pessoa que procurou, ela... Foi indicação de um médico, de alguém, eu acho. Exatamente. São fisioterapeutas pélvicos, né? Que indicam esse produto. Mas e já eles é questão de saúde, né? É questão de saúde. E estava na categoria de saúde, inclusive fora do adulto, né? Com o anúncio, não tinha nada de erótico. Até porque não é erótico isso, né? E... Não, tem bastante gente que tem esse problema. Eu lembro da minha academia de CrossFit, tinha uma menina lá que dava dó dela, porque
exercício, quando ela ia fazer exercício de força, por exemplo, um agachamento, às vezes, né, aí você via escorrendo aqui do lado. Grave. E ela ficava morrendo de vergonha, mas não é culpa dela, né? É um negócio que... Não, e tem muitos outros tipos de problemas de saúde em relação a esse músculo específico, né? Mas aí eu sofri essa sanção do Mercado Livre porque eles colocaram, na época, não tinha categoria de bolinhas dentro do adulto, então todo mundo oferecia saúde. E aí eles construíram a categoria de bolinhas de pompoarismo dentro do adulto, derrubaram todos os anúncios e eu sofri uma nova sanção, só que dessa vez foram 7 dias. Isso aí não foi denúncia de concorrente? Ai, eu já não sei, Diego, Foi porque o próprio ter Mercado sido. Livre? Não, naquela época eu acredito que foi o Era próprio Mercado né? Livre, porque eles fizeram a categoria de bolinha de pompoarismo. E aí não tem jeito, né? Você tá trabalhando na casa deles, você precisa se adequar. Fiquei 7 dias ali bloqueada, só que eu já tinha um faturamento de quase 80, 90 mil. Já dependia funcionário, daquela empresa, né? Pagando boleto 30, 60. Sim, imagina, 7 dias sem faturar. Não. É complicado. Como que faz? Desesperador. Né? Desesperador. E aí foi quando a gente decidiu fazer um movimento de vamos alavancar as vendas fora do Mercado Livre, porque eu já tinha sofrido 4 bloqueios. Então, como que eu vou fazer se eu estiver vendendo 1 milhão lá e ficar 7 dias bloqueada? Exato. Então, foi essa linha de pensamento que nós tivemos. E aí, como eu já tinha faturado bem em 2021, eu tinha um empréstimo do Pronamp liberado, do governo, Sim. né? Então, nós pegamos lá 150 mil para aportar na operação da empresa fora do Mercado Livre. Legal. E aí, o intuito, né? Nós fechamos uma consultoria na época. Pagamos 10 mil reais na consultoria, porque eu queria sair de Gold para Platinum. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez. Aí, investimos em um estúdio, que tinha uma sala enorme dentro de casa, que ela ficava meio... Investimos num estúdio, fizemos toda a parte de acústica, porque o objetivo era ir para o YouTube. Eu ia fazer vídeos no YouTube, explicando dos produtos, falando Era uma consultoria mais de e-commerce, assim, outra... Não, era uma consultoria do próprio Mercado Livre. Pô, sacanagem, me segue desde 2020 Pois é. e vai fechar com o Zé Ruela. Eu não acredito, sabia que tu ia falar isso pra mim. Que eu pariu, velho. Vai tomar um Eu bloco. sabia também. que você ia Depois falar que terminar a isso sua pra mim. mentoria, eu vou te bloquear de... Pode dar uns Vou fazer igual o cascudos em Mercado mim. Livre, vou dar 3 meses de bloqueio. Pode dar uns cascudos em mim. É porque naquela época, quando foi 2020, eu fiquei um tempo sem olhar. Eu voltei a reolhar o seu Instagram agora, de novo, né? Tá vendo, galera? Não fiquem muito tempo sem me olhar. É isso mesmo. Todo dia. Muito bem. Mas, ó, vocês vão aprender comigo, gente. Vai chegar na parte boa. E aí, a gente fechou... Na época, essa pessoa, ela entrou em contato comigo, era o próprio Mercado Livre que estava oferecendo essas consultorias. E eles pagavam uma parte e a gente pagava a outra. Então, eu falei assim, vamos fazer, né? A gente vai investir uma parte, mas o Mercado Livre vai investir outra, né? Então, eles mesmos indicaram a consultoria pra gente, fechamos. O Mercado Livre mesmo. O Mercado Livre indicou. E aí, eu fiz o estúdio para fazer a parte de YouTube. Fizemos também... Eu fechei uma empresa para cuidar do Instagram da loja. Instagram do meu pessoal também. Fechei um rapaz para cuidar do Google Ads, para levar tráfego para o nosso site. Então, tudo vinculado ao marketing para poder aumentar as vendas fora do Mercado Livre. Então, foi esse move que a gente acabou fazendo em 2022. Bom. E aí, seguimos. Só que aí, como tinha capital, né? A gente sabia, eu sabia que estava fechando no negativo, mas porque eu estava investindo nessa questão. E aí, chegou 2023, eu fechei... 2022, né? Eu cheguei faturando ali uns 890 mil. E aumentando as vendas gradativamente, né? Sim. De 80 mil, quando eu comecei essa operação, eu cheguei julho de 2023, faturando ali na casa de 115, 120 mil. Em todas essas plataformas, né? Mercado Livre, Amazon, Shopee, meu site, pelo Instagram e o Magalu. Então, eu estava com 6 plataformas rodando naquela época. Bom,
E aí, em 2023, começaram a vir alguns problemas, porque eu fechava no negativo, só que eu tinha o capital de giro, né? E com a consultoria, eu aumentei muito os meus SKUs. Tá. Eu cheguei a ter 500 SKUs. Nossa. 500. E na É época... o oposto do método ele. Total. Não tem nada enxuto. Nada. 500 SKUs. E eu sabe quantos anúncios eu cheguei na minha conta na consultoria? Chuta. 500 SKU você tinha? É. Sei lá, 5 mil anúncios? Não, um pouco menos. 3 mil, 2 mil. Não, 1.800 anúncios. 1.800 anúncios. Então, assim, pensa na pessoa fazendo anúncio, né? Kit, faz kit de não sei o quê, faz kit de não sei o quê, então, assim... Cara, isso é uma doideira que eu não consigo entender, velho. Ah, Tipo assim, a gente... A pessoa perde o controle, né? A gente cata consultorias aqui de pessoas que têm uma loja física lotada de SKU. O cara vai pro Mercado Livre, né? Primeira curso, consultoria que ele compra, o cara integra tudo, pega lá e pá, beleza. Só que daí, né, o mercado precifica, às vezes o fornecedor aumenta preço, você não consegue gerenciar, às vezes, mano, eu já catei conta com 27 mil anúncios, velho. nossa, O cara essa é vende bastante. coisa, ele descobre que tá tendo prejuízo depois que ele vende. Sim. Ele vende e fala, puta, esse anúncio ainda tá esse valor, eu preciso mexer porque eu tô pagando mais caro que isso. Vai e mexe. Isso quando ele percebe, Às vezes sabe? nem percebe. Aí, às vezes, a gente cata a conta e fala, cara, mas espera aí, né? Porque você cata o custo do cara, cata ali o valor que tá vendendo. Fala, ó, a gente faz um relatório, fala, sabia que você tomou um prejuízo disso aqui, né? Aí o cara, não sabia. Fala, pois é, tá aqui, ó. Por que você tomou? Porque tem anúncio que você nem sabe que existe aí que tá vendendo e você não para pra olhar se mexeu o preço, se não mexeu, entendeu? É coisa que eu não vejo muita razão nisso, né? Beleza, antigamente era normal, mas hoje em dia... Ah, não, Pra mim não funcionou, né? E aí você vê, essa questão é muito difícil de você administrar. Eu tava com 7 plataformas, 500 SKUs, 1.800 anúncios só no Mercado Livre. Então, assim, se eu tinha 1.800 anúncios no Mercado Livre, você dobra isso em 7, porque eu tava trabalhando em 7 plataformas da mesma forma. Sim. Nossa. Então, assim, eu e mais uma pessoa só na operação. E para ajudar... Quando deu julho, eu estava faturando ali, a gente passou o mês dos namorados, a minha única funcionária, ela teve um problema de saúde e ela precisou ser afastada por 6 meses. Nossa, caramba. E aí... Era registrada? Registrada. Aí, pelo menos, o Não, o INSS, ela ficou 20 dias lá pela empresa, depois pegou o atestado e saiu pelo INSS. Mas o meu problema era a questão de trabalhar, né? Operação ali. A operação. Porque tinha muita coisa para fazer. Eu tinha ficado responsável mais pela parte de fazer vídeo, de mandar material para o menino do Ades, né? De ficar pesquisando o que eu ia colocar na plataforma, né? E ela ficava no operacional, inclusive de fazer pacote e full, né? Então tinha toda essa parte que eu tive que acabar assumindo, porque eu não tinha como contratar outra pessoa, porque eu já estava com a margem muito no negativo. A parcela do Pronamp ia começar a vir em agosto, isso foi em julho. E aí, eu tive que começar a fazer, não, agora eu vou ter que trabalhar sozinha. E aí, eu vendendo 120 mil, 7 plataformas, trabalhando sozinha e com a margem negativa. Uma coisa que eu acho, assim, cara, é loucura, né? Uma consultoria, quando o nome já diz, é uma consultoria, certo? A pessoa ela tem que entender o seu contexto para sugerir algo que seja, né, plausível ali de acontecer. Vender tanto marketplace assim, quando você tem, sei lá, uma limitação de capital de giro ou alguma coisa, é algo que, não, vai lá, faz tantos anúncios por produto, faz não sei o que lá. É coisa que não condiz com a realidade da empresa, né? E Exato. aí fica isso, é uma loucura, cara. Não consigo entender que é meio que genérico, né? O pessoal fala, vai lá, faz. É uma fórmula, né? Todo mundo que entra, ó, cria um monte aí, faz kit, faz aqui. A palavra que você usou é totalmente correta. Você faz algo igual para todos, sendo que tanto pessoas quanto CNPJs são diferentes um do outro. Você não pode usar a mesma coisa para todo mundo, principalmente quando você já está falando, eu já era Gold,
eu precisava de uma consultoria para me levar para o Platinum. Quando você está falando de uma consultoria que a pessoa ainda está ali no líder, está todo mundo mais ou menos escalando da mesma forma. É diferente. Mas sabe o que é legal, Ana? Assim, por exemplo, não sei se você com certeza passou por isso aqui com o Gabriel. Tanto que o Gabriel mandou você tirar muita coisa, né? Enxugar. Isso que aconteceu com você, esse desejo, eu sou Gold, eu quero ir pro Platinum, certo? Querer nem sempre é poder, Sim. né? Aqui, a gente já esbarra isso no comercial. O time, tipo o Gabriel Miranda, né? A gente já esbarra no comercial, porque se alguém vem com essa pretensão, quero sair do Gold e ir pra Platinum, primeiro você tem que entender, tá, mas peraí, como que você tá fazendo hoje? Né? Que tipo de produto você vende? Que não sei o que lá, não sei o que lá. Tem capital de giro? Tem capital? Porque pra você ir pra Platinum, a gente tá falando de praticamente aumentar o faturamento numa quantia considerável, número de venda numa quantia considerável. Então, você tem condição de colocar mais produtos, porque muitas vezes o seu já chegou num platô de escala, daquilo não sai mais, entendeu? Então, a gente faz essa análise pra falar, isso que você quer, da maneira que você tá, não dá. Esquece ir pra Platinum. Não, tipo, não, vou pegar e vou fazer tudo que eu posso fazer pra ela ir pra Platinum. O que os caras pensam? Não, vamos criar uma porrada de anúncios pra vender mais. Só que vender mais acarreta em, não tenho pra suprir isso aqui, vai dar ruptura de estoque aqui, não vou mandar pro full isso daqui. Aí o full vai ver que tá liberado o full e eu só mando 1/4 do meu estoque pra lá ou 1/10 dos meus anúncios pra lá e tira a pontuação, tira score. Não é analisado nada disso. Os caras pegam... Cara, a gente recusa a mentoria aqui. Tem gente que entra com umas ideias malucas, fala, cara, não dá, isso que você quer não dá. O cara, Diego, vou entrar, já vou pegar um empréstimo agora pra entrar na mentoria, só que, eu não tenho fonte de renda, hein? Eu vou começar do zero no Mercado Livre e eu preciso pagar o empréstimo. Fala, amigão, esquece, vai arrumar um emprego, filho. Vai arrumar um emprego, porra. Você não vai no primeiro mês, começando do zero, achando que você vai lucrar pra pagar a parcela do empréstimo, pelo amor de Deus. Não tem como. Então a gente, cara, aqui fala a realidade mesmo, porque... Não é mundo de fantasia. Você tem que entender a realidade da empresa e ver até onde dá pra fazer. Se não dá, não dá, entendeu? E tem outra coisa que eu acho muito importante e que eu vejo na consultoria de vocês, é que entendem na cabeça de vocês que vocês estão lidando com pessoas e com vida das pessoas. Exatamente. Porque você imagina, eu tive muitas pessoas que me ajudaram no meio do caminho e eu consegui resgatar várias coisas erradas que, óbvio, que foram feitas no meio do caminho. Mas e se eu não tivesse? Você vende uma consultoria e você faz do jeito que deu e tchau e benção, eu vou embora. Então, assim, existe uma parcela da responsabilidade em lidar com a vida das pessoas. E a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. A gente, óbvio, todo mundo, toda empresa, Ana, a gente... melhora com os erros, né? Você aprende. Isso eu aprendi no passado. Quando eu dava as mentorias no passado, começou a vir uma demanda muito grande, porque as pessoas queriam o Diego. Eu quero fazer com o Diego, não quero ele, né? E no começo era eu que fazia a mentoria. Hoje eu tenho mentorias corporativas, que sou eu que entrego toda ela, né? Mas daí são outras empresas. Só que antes eu fazia o quê? A pessoa entrava com o objetivo de faturar e faturar alto. Isso eu sabia fazer. Vamos catar esse produto e tal. E começou a dar uma série de problemas quando terminava a mentoria do cara não saber continuar. Sim. E aí a conta ia por água abaixo, porque enquanto tava na mentoria, ele queria faturar. Quer faturar, cara? Então, esse produto tá em início de curva de ascensão, mete lá que vai faturar. Nego ficava felizaço. Na época era 2 meses de mentoria. Nego ficava maluco. Devia ter entrado lá, ó. Não, mas daí saía disso... Tá, mas beleza, agora eu não aprendi a encontrar outros produtos como esse. O que eu coloquei já não tá vendendo tão bem. O fornecedor já não sei o que lá. Aí começou a dar um monte de problema. Aí a gente mudou muito isso. Aí a gente chegou num ponto da mentoria de falar assim, não é mais o que o cliente quer, é o que a gente oferece. Sim. Se você quer o que a gente oferece, eu vou te atender. Não sou eu que vou me adaptar à sua necessidade. Quer dizer, óbvio que eu vou entender o seu contexto e eu vou moldar a minha metodologia para encaixar para que você tenha resultado. Só que eu não vou acatar um desejo seu se ele não é possível de ser cumprido. Não tem mágica, entendeu? Não tem mágica. Só que no passado eu fazia. Quer faturar, velho? Entra aí que eu te ensino. Ensino a ganhar dinheiro, vai estourar. Só que daí eu vi que não é sustentável, porque é o que você falou. Cara, tem pessoas que entram aqui na mentoria que dá dó. A pessoa, ela, cara, trabalhou como CLT 8 anos, 9 anos.
foi mandada embora, pegou uma graninha, é tudo que ela tem na vida dela. Então, É um projeto de vida, não é brincadeira de adolescente que a avó deu uma mesada e ele tá lá fazendo mentoria, não é, caralho. É uma pessoa que é um projeto de vida. Exatamente. A pessoa fala, velho, isso daqui tem que dar certo, tem que dar certo. Ela vai pôr toda a energia ali, sabe? É uma coisa, velho, que é um ser humano acreditando e colocando investimento ali. Então a gente tenta ser o máximo de realista antes da pessoa entrar. Que a gente chama de alinhamento expectativa. sim. Porque se você não for realista, a pessoa acha, não, tá, mas em 2 meses eu já vou estar ganhando 10 mil. Eu falo, não, cara, você não vai estar ganhando 10 mil. Não vai. Não é assim que funciona. É assim, assim, assim. Só que lá na frente, a recompensa é alta, é bonita, ela vem gorda. Mas é lá, você tem um belo caminho pela frente, entendeu? A pessoa que tá ciente disso, ela entra e vai. Mas cara, é assim, poderia vender muito mais mentoria se a gente fosse igual qualquer um que vai, entra aí que vai dar certo, entendeu? E a maior parte das pessoas, elas fazem assim, elas são medianas, né? Pra não falar medíocres, né? E então, tratar as pessoas com responsabilidade, eu acho que é o ponto-chave nessa questão. E foi o que aconteceu com a gente nesse processo, né? Depois de 2022, a funcionária saiu, trabalhando sozinha. Ainda assim, na verdade, já estamos em 2023, eu consegui, nesses trancos e barrancos, faturar 1.025.000 em casa, né? Trabalhando sozinha, Bem legal. mas também esquecendo meu CPF, né? 7 da manhã até as 8 da noite, sábado, domingo eu acordava cedo, fazia full. Mas todas isso. as plataformas. Não tem boi. Não tem boi. E aí, daqui a pouco alguém vem e fala, nossa, você deu sorte? Pois é, mas ninguém viu o tanto que a gente trabalha nos bastidores, né? Quando eu comprei meu carro e minha casa, foi 2020, né? Mudei pra Campinas no final de 2020. Comprei minha casa, paguei 2 milhões na casa, comprei uma Porsche, né? Na época, cara, eu tava na internet, mas tinha vendido fiz um lançamento do Escalada, nem sabia se aquilo ia pra frente ainda, né? Eu mudei em novembro, eu entrei na internet em julho de 2020. E eu mudei pra cá em novembro, eu já tava em trâmite de compra da casa, já tava tudo isso, né? E beleza, só que assim, a minha vida inteira eu juntei grana. Desde quando eu comecei a empreender, o padrão de vida é lá embaixo. Eu até contei vários casos já que eu ia na padaria, a padaria mais refinada de Santo André, e sujo de graxa e tal. Só que eu já tinha mais de 1 milhão na conta, foi a época que eu comecei a investir na bolsa, bati o primeiro 1 milhão em 8 meses, né? Porque as empresas já davam um retorno bacana. Depois vendi algumas empresas de 2018 até 2021, então entrou um volume maior. 2020 a pandemia também ajudou pra cacete o meu segmento, Sim. que eu tinha, nessa época eu tava com uma empresa só. E aí eu ia na padaria sujo de graxa e nego me media, né? Ficava olhando assim, falando, mano, o que esse peão tá fazendo aqui, né? E eu olhava, dava pra ver, né? Um dia um cara olhou, realmente, tava atrás de mim na fila, ele fez isso, ó, e foi acompanhando. Sabe, igual a mulher faz com mulher muito isso, né? Média, muito, mulher. Muito. A Carol, às vezes, tá nos lugares, dá pra ver que as mulheres ficam assim, faz aquela cara de nojo, né? Mas daí o cara fez isso, eu olhei, eu falei, mas dá vontade de falar assim, mas deixa eu abrir minha conta bancária aqui, seu filho da puta, né? Dá vontade de falar isso. Só que assim, enquanto você não materializa essas coisas, a pessoa não vê que você tá bem, né? Que você tem dinheiro, mas é porque você é muito responsável com dinheiro. E quando eu comprei a casa, motivos pessoais, meu filho, pandemia e tal, interior, né? Qualidade de vida, aí a todos os meus amigos, todo mundo, cara, eles sabiam que eu já tinha 5 empresas, eles sabiam que eu trabalhava incansavelmente de noite, final de semana, não viajava, abria mão de tudo, eles sabiam de tudo isso. Só que enquanto não materializa, a pessoa não sabe que você tem dinheiro. Quando aí acontece de repente. Não, exato. Daí, pô, vieram, né? Teve um amigo meu até de São Carlos, um moleque aí, eu gosto dele, né? Só que assim, é um cara que hoje tem 40 e poucos anos, nunca quis nada com a vida, mas, cada um, né? O pai dele sempre sustentou ele e tal, sempre, enfim. E aí ele olhou pra mim, quando eu comprei, ele falou, o que você tá fazendo aí, mano? Tá vendendo droga? Não sei o que lá, tá traficando, né? Ô, passa aí o segredo pra nós também, pô, quero ganhar dinheiro fácil assim. Aí, pô, dá vontade de falar, mas é um filho da puta, né, mano? É claro, depois a gente ri lá, porque é conhecido e tal, mas no fundo, você sabe que a pessoa tá na maldade, né?
Sim. Porque quando você tá lá sofrendo e não mostra, ninguém valoriza nada. Que é aquilo que eu sempre falo, velho. Você quer incomodar alguém? Tenha sucesso. É isso Tenha mesmo. sucesso, velho. Enquanto você tá na merda. Porque assim, você não tem inveja de quem tá na merda. Você não tem. Você não quer ser aquela pessoa. Se você tá no seu bairro ali, você tá andando com um carro velho, ou tá andando de ônibus, ninguém liga pra você. Ninguém liga. É só você trocar de carro. Aí já começa. Aí já começa a falar de você. Entendeu? Então, se começaram a falar de você, é porque você tá no caminho certo. Você tá no caminho certo na vida. Porque vão falar, entendeu? Só não fala quando você tá na merda. Aí ninguém fala mesmo. E tem uma questão também da mentalidade do brasileiro, né? Nossa, que velho. fazer fortuna, alguma coisa errada fez. Não tem esse negócio de fazer fortuna de trabalho. Tem muita da questão, às vezes até um pouco religiosa, de rico não entra no céu, né? Mas é o Então, oposto, né? Pra mim, total, né? Eu acredito Porque, na verdade, que... a Bíblia fala o oposto, né? Que a riqueza, ela é importante, né? Como chama? Provérbios, né? Que fala muito de riqueza, como que é? Né? Que fala de Salomão também, não é ou não? Ali eu já li bastante trecho, assim, porque eles usam muito, né? Muito influenciador Muito. usa trechos da Bíblia, assim. Aí você vê que não é uma coisa ruim, né? Não, e na realidade, assim, para mim, no meu ponto de vista, o dinheiro, ele vai refletir quem você é por dentro. Então, se você é uma pessoa que se importa com o próximo, o dinheiro vai fazer você se importar mais ainda. Você Exato. dá respaldo para sua família, para as Perfeito. pessoas. E Vai não tô dizendo... potencializar o lado positivo do dinheiro. Exatamente, né? Inclusive, quando você tem muito dinheiro e você pode até potencializar isso em relação a outras pessoas que você nem conhece. Sim. Então, assim, é uma possibilidade. Mas se você sempre foi aquela pessoa que é egoísta, que não pensa em ninguém, isso Não, vai potencializar, vai potencializar. o que você tem dentro. Então, assim, não é o dinheiro, né? O dinheiro não é o senhor, você é o seu senhor. Exato. Né? Então, penso nisso. E aí, chegamos 2023, né? Por conta de estar fechando negativo e sozinha, eu acabei tendo que voltar passos para trás. Eu falei, vou cancelar tudo, vou cancelar o Instagram, vou cancelar as redes sociais. Ou seja, aquele 150 pau que você investiu, meio que pra ter uma segurança, fugir um pouco de Mercado Livre, no sentido, pô, se eu tomar um bloco aqui, eu tenho que ter outro lugar. Isso daí não surtiu muito efeito, Não assim. surtiu, Diego. Foi muito complexo, porque a questão do marketing, eu fiz um cálculo, né, em 2023, falei assim, para onde foi esse dinheiro, né? Foram 100 mil reais em marketing. 100 mil reais, dos 150 mil. Os outros 50 mil nós usamos em capital de giro, que foi um outro problema, por conta de não fazer nenhum estudo de viabilidade, somente ir colocando produtos, eu cheguei a ter 190 mil em estoque, vendendo 120. Então, o certo seria ter menos do que eu vendo. Então, eu cheguei a ter 190 mil estoque, sendo que 90 mil desse estoque não rodava. Então, dinheiro parado, né? Dinheiro parado, 90 mil. Eu gastei 100 mil em marketing. Pra quem precisa de capital de giro é uma fortuna, né? E não vende. Não, eu tenho estoque parado até hoje lá. Hoje menos, uns 30 mil. Mas ainda tenho coisas paradas que não vendem. Aí, ô Richard e Léo, tem umas piroca parada lá. Depois pega o telefone pra trazer pra vocês. Vou vir distribuir para todo mundo. Faço delivery, inclusive, aqui em Campinas. Chega. O sex delivery. Bom, e aí eu comecei a cancelar tudo, né? Cancelei todos os terceirizados. Só que ainda assim não tinha fôlego e muito boleto, porque como eu tava com esse estoque parado, pagando 30, 60, os boletos eram altos já. Sim. Né? 120 mil de faturamento. Não teve jeito, eu tive que recorrer a um novo empréstimo. Dessa vez para pagar dívidas. Mas já tinha quitado o Pronamp ou não? Não, o Pronamp a parcela do Pronamp estava vindo, né? E porque tinha o Pronamp isso. tem aquele negócio de um ano depois, Um né? ano, eu comecei a pagar em 2023. A parcela eu peguei o capital em junho de 2022. E eu comecei a pagar em 2023, em agosto. Foi quando azedou mesmo, porque a parcela era 6 mil reais. O de Pronamp, parcela. quando da pandemia, né, que eles criaram esse programa aí, e aí eu lembro que liberou no Itaú, na primeira vez que liberou, e tinha um horário pra liberar. E aí eu vi lá, pré-aprovado meu, era um valor bem alto, tipo
500 e poucos mil. Quando eu acordei no horário, né? Antes do horário, e a página do Itaú fora do ar. Eu falei, caralho, mano, deve ter muita gente tentando pegar esse Pronamp, né? Deve ter. E tinha limite de valor. O Itaú tinha governo. estabelecido um limite ali, junto com o governo federal, e você podia resgatar. E aí, beleza, entrou no site, apareceu lá o valor, eu cliquei. Pra finalizar ali, a hora que finalizou, deu lá que já tinha esgotado, que não tinha... demorou, né? A página tava caindo o tempo inteiro e depois eu perdi o crédito. Aí depois eu falei, quer saber, cara, eu não vou pegar mais. Minha empresa tava indo bem. Só que o Pronamp não é pra empresa fudida, é justamente pra empresa que tá indo bem, pra manter os funcionários, pra não mandar embora. Porque o pessoal acha que, não, você tá indo bem, você vai pegar Pronamp pra quê? Não, é justamente esse o intuito. Era sobreviver. Né? Sobreviver e também manter seus funcionários trabalhando, né? Fazer o negócio girar. Não é pra empresa. A empresa que já tava ferrada antes, já não é isso que vai salvar a empresa. Não, é má gestão acompanhando, né? Sim. Aí eu lembro que o pessoal criticava quem tava bem e pegava Pronamp. Eu falei, cara, mas é justamente pra isso. É o cara que tá bem que vai segurar os empregos dos brasileiros, entendeu? Não é o cara que tá ruim, porra. O cara que tá ruim já tá na merda, já. E foi um aporte, assim, que foi importantíssimo em várias empresas. Porra, pra caramba. Muitas nesse período que ficou fechado, né, o comércio. Querendo ou não, velho, assim, fechou coisa pra cacete, muita gente perdeu emprego. Só que o Brasil, ele foi o primeiro país da América do Sul a se recuperar da pandemia, se recuperar bem, né? Foi o primeiro país a voltar a abrir as portas e, por exemplo, falando de Bolsa de Valores, aconteceu isso em fevereiro, né? Em março, abril ali, a Bolsa tinha chegado num patamar de 2012. E em dezembro de 2020 ela bateu a máxima histórica, ou seja, a economia tinha dado uma guinada, taxa Selic a 3%, a 2%, né? 2%. Tava uma e fechamos com o PIB positivo também, foi. Logo após a pandemia. Não, né? foi uma recuperação, velho. O Paulo Guedes o cara pode ser o que for, pode ser de esquerda, mas tem que reconhecer, cara, ali não tem como. Qualquer outro presidente que tivesse pego a maior crise sanitária da história da humanidade não teria feito o que o cara fez, entendeu? Exatamente. Não teria feito o que o Paulo Guedes fez. O cara foi genial ali mesmo. Mas não dá pra agradar todos, né? Não, Infelizmente. Não dá, E tem gente que não é esse tipo de agrado que ela quer, né? Ela prefere ver o país fudido do que... Mas enfim. Então, aí eu retornei, né? Tive uma ajuda de um casal de amigos que eles são advogados aqui em Campinas. Fizemos uma análise com eles da empresa. Ele falou, estoque parado, tá depreciando. Vamos reduzir o custo máximo que puder e você vai ter que pegar um capital para você não falir a empresa. Método ele. Ah, meu Deus! Oh, quanto tempo falando e você não... Mas eu não só tinha entra chego por um ouvido e sai pelo outro. Eu não tinha chego em você ainda nessa época. Puta, meu remarketing tá fraco, velho. Meu editor, meu gestor de tráfego aí, meu remarketing tá uma bosta, velho. Segue desde 2020 e não seguiu o método eles, tá fraco. Eu não segui mesmo, não segui. Porque na época que você estava com a consulta, que você fez o Escalada, eu lembro que eu fiquei entre fechar o Escalada e fechar um outro curso. E na época eu fechei o outro curso porque você falava só Mercado Livre. E eu queria fazer o move de sair do Mercado Livre. Ah, tá. E aí foi por isso que eu não fechei. Aí eu dou um boi pra você. Aí tombou. Por isso que eu não fechei o curso naquela época. E depois veio a consultoria, aí peguei esse empréstimo do Desenvolve São Paulo, que também é um empréstimo do governo de São Paulo, R$100 mil para aportar na empresa, para conseguir pagar os fornecedores e também para fazer um acordo com a funcionária que ainda estava fora. Então, mandei ela embora em novembro de 2023, fiz um acordo com ela, paguei os fornecedores e coloquei de capital de giro, finalizando 2023 aí sozinha, faturando 1.025.000 e com margem todos negativa. Esses contratempos aí. Pequenos contratempos. Né? E foi isso. Aí, 2024, eu já estava bem cansada, né, Diego? Nossa, muito. E fisicamente e mentalmente. Sabe quando Mas você nesse tempo já pensou em desistir várias vezes? Sempre, né? Você sempre fala assim, mas isso tá valendo a pena? Meu Deus, é assim mesmo, né? Aí eu começo a ver muitos conteúdos, eu gosto de podcast, eu falo assim, nossa, a maioria dos empreendedores já faliram uma vez, então tá tudo bem. Eu nunca falei, espero que nunca aconteça. Alguns já, mas é que você vai tentando captar aquilo que você precisa para continuar, né?
Você vai consumindo informação do que você precisa para não. Calma que eu ainda não tentei tudo. Sim. E aí eu comecei a estudar outras coisas, que eu fui para a parte de licitação de governo. Falei, vou fazer leilão. Já foi buscando uma alternativa ali. Vou, mas voltar para o CLT eu não vou, porque eu não vou ter condição de pagar. Dá quase 12 mil reais só de empréstimo hoje. Mês. Tá. Né? As 2 parcelas. Então, assim, como que eu ia conseguir trabalhar num CLT? Não, tinha que vender mesmo. Não tem jeito. Eu pensei em vender operação, por isso que o escritório deu um help pra gente, mas não compensava por conta da dívida muito alta ativa. Então, assim, comecei... E é ruim também, né? Por exemplo, por mais que você... vou vender a empresa, né? Vou vender o que tem de tangível ali, que são os produtos, a conta e tal. Só que daí eu cato essa grana aqui e tua dívida. Só que é foda porque às vezes você fica no 0 a 0 e parece que foram 4 anos a troco de nada, né? Jogado no lixo. Exatamente. E, na realidade, nem ia retornar tanto assim, né? Eu poderia vender a conta do Mercado Livre, mas eu já estava com... Na época, eu estava com quase... Se você for colocar os juros, dava 400 mil Sim. de conta, né? De empréstimo. Sim. Então, assim, você não vende a empresa... nessa Não, situação por esse valor. Não. Né? Você vai vender abaixo, né? Porque você só vai ter que vender estoque. Isso, A exatamente. empresa não tem valor, né? Não tem, porque... Não gera lucro? Não gera lucro, exatamente. Então, aí, eu comecei a pesquisar, eu e o Paulo entramos novamente, né? Ele o estratégico, fizemos lá, smartizamos a empresa, os pontos fortes, pontos fracos, todas as minhas ideias. Eu comecei a ver... Uma análise SWOT ali. Fizemos uma matriz SWOT de todas as ideias que eu tinha de como eu iria resolver a situação. Pensei em trabalhar com infoproduto, eu gosto muito da parte de lançamento, de lançar outras pessoas, porque eu sou extremamente organizada e executora. Então, eu gosto dessa parte do operacional, né? Então, várias coisas. Só que aí, fazendo toda essa matriz, né? Nós percebemos que o mais rápido, o mais eficiente e o mais seguro seria fazer o Mercado Livre alavancar de vez. Volta no mesmo lugar. Volta o cão arrependido. Volta pro senhor Diego, né? Lá atrás. Pois é. E aí eu voltei a consumir muitos conteúdos. Aí o remarketing funcionou porque você voltou a aparecer na minha página. Eu comecei a pesquisar novamente e o método ele batendo na minha cabeça, né? Porque eu me vi exatamente na persona que o método ele descrevia, a empacotadora de caixas lá, né? Que era exatamente eu. Porque eu não tinha vida. Faz 4 anos que eu não sei o que é viajar. Eu não posso fazer nada prolongado porque eu tenho que atender pacote, porque eu tenho outras plataformas. Então, assim, eu preciso agora trabalhar mais eficientemente. Sim. E faturar, Sim. né? Não resolve só trabalhar eficiente. E aí eu me conectei muito, entrei com os meninos numa... Eu pensei na época eu ia fechar só a escalada. Aí eu entrei com os meninos, conversei, expliquei tudo isso que a gente conversou hoje. Eles falaram assim, não, vai pra consultoria, Ana, porque você tem muitos problemas complexos para resolver. E eu falei, tá bom. E a gente vai insegura, né, Diego? Eu já tinha passado, eu nunca parei de... Eu não vou ser hipócrita, porque eu passei por muitos cursos, consultoria, e você fala assim, será que vai dar certo para mim dessa vez? E foi assim, o all-in, né? A consultoria foi o all-in, literalmente. Porque peguei o dinheiro, eu não tinha o dinheiro, passei lá no cartão, dividi, e começamos em junho de 2024, mês dos namorados, com o Gabriel, incrível, muito, muito agradecida por ele. E começamos a fazer o básico na nossa conta, o básico do básico do básico. Os 1.800 anúncios, joga fora, tudo que não está vendendo, sobrou 300 anúncios. Mexemos, como eu tinha 500 SKUs, eu deixava romper estoque da curva A. Porque você vai fazendo, colocando dinheiro na curva B e C, falta dinheiro para a curva A. Exato. Então, tiramos todo o estoque curva B e C, o que estava parado, liquidando em catálogo para fazer caixa. Aí,
prioritário, não deixar romper estoque na curva A, principalmente mandar tudo para o full. Ele me deu indicação lá dos preservativos, de como eu conseguiria enviar kits para o full, porque até então eu não conseguia, o full nunca aceitou os meus kits lá, e ele me deu a indicação, eu consegui colocar, então tá tudo no full agora. E o principal foi as tarifas que eu trabalhava lá, prêmio clássico, né? Coloquei tudo que era ticket médio mais baixo com tarifa menor. E foi isso que deu um respiro realmente na margem. Começou a aparecer Apareceu o dinheiro, né? É. E aí fechamos junho de 2022, 112 mil de faturamento. Mas eu ainda preciso ver para crer, né? Porque é mês dos namorados, pode ser uma sazonalidade, 2020? né? 24, desculpa. Agora, né? Já agora, na mentoria. Mês passado, né? E agora, mês de julho, nós fechamos com 133 mil de faturamento. Lucro? Com lucro, né? Para quem tava voltando 16. E eu fechei esse mês de julho com 24 mil de lucro. Tá. E ainda paguei a consultoria, já tá Sim. tudo colocado lá, porque eu sou muito organizada. Então, mesmo assim, pagando tudo, sobrou 24 ali. 24, e aí, assim, desses 24, eu tiro parcelas do empréstimo, né? Sim, porque aí, os 24 já são meu lucro. Só que eu tenho dívidas que... Sim. Então, ainda assim, sobrou lá 11 mil reais Bom. de lucro. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Para quem ficou 4 anos aí suado e conseguir esse lucro, foi, assim, animador, né? E, assim, só fazendo o básico mesmo. É. Porque tem muita coisa para fazer ainda, É legal nossa. porque, assim, você não colocou nada novo. Fez o Nada. oposto, você enxugou, né? Trabalhou ali com os principais produtos, teve profundidade, mandou pro full, né? Fez algumas coisas e já deu resultado. E é um negócio que você deve hoje parar pra pensar e falar, nossa, era tão simples, né? E eu querendo fazer, vender em tudo, e loucura, e comprando. Pois é. E aí a gente fica... Essa semana eu fui fazendo essa trajetória, né? E aí eu fico pensando que depois que eu fiz o estudo de viabilidade, e eu entrei, nenhum curso me passou, você precisa fazer um estudo para ver se isso tem demanda, se isso tem viabilidade. Que nunca passei por nada disso. Tantas pessoas passaram pelo meu caminho e nunca ninguém falou o básico para mim, né? Eu fui fazer um estudo de viabilidade dos meus produtos e não tem escalabilidade dentro da plataforma. Então, eu sempre tomei muitas ações, mas será que o tipo de produto que eu estou trabalhando hoje já está... eu já cheguei no meu platô? Por conta da escala? Se eu estivesse trabalhando com outro nicho, eu já não tinha deslanchado com todas as ações que eu tomei? Então, assim, um estudo de viabilidade muda e vira a chave da pessoa. Com certeza. Então, eu acredito que todo esse processo, até eu chegar em você novamente e aprender, né? Porque foram 100 formas diferentes de não fazer uma coisa que eu aprendi. E agora a gente vai colocar, realmente eu quero colocar o método ele na conta, porque eu ainda tô com 130 anúncios lá. Não tô ainda... Mas tava com quantos? Tava... eu cheguei na mentoria com 1.800, Nossa, né? aí já enxugou muito já. Bastante. E assim, eu tô meio que indo aos poucos, mas eu vou colocar coisas novas na conta, né? Sim. E realmente... Só que eu ainda não decidi qual tipo de produto que eu vou trabalhar, mas... E agora eu tô até com certo receio, né? Porque como eu nunca fiz estudo de viabilidade, tudo que eu vou lá passar na viabilidade não passa. E não, isso aí não passa. Então, assim, a gente fica com a régua lá em cima agora, depois de Mas você realmente vê como estudar. é importante isso? Porque se você não tem isso, qualquer coisa você põe pra vender. E aí vai lá, investe em estoque, compra e vai. Aí fica tudo parado lá. Exatamente. E essa é a minha história. Tô muito feliz, muito agradecida. Tem muita coisa para fazer ainda, mas de toda essa minha trajetória, eu acredito que foi o melhor resultado que a gente teve em 2 meses. Bacana. Só tenho a agradecer mesmo. Eu que agradeço a confiança no nosso trabalho. Mesmo não confiando antes, né? Deveria ter confiado antes, mas... Mas você sabe que funil de brincadeira. vendas, Diego, às vezes demora 4 anos pra pessoa chegar lá, né? Se o meu demorar 4 horas, eu tô lascado. Tem que ser 3 meses no máximo ali.
Dependendo Não, da é brincadeira. pessoa, né? Dependendo da fase que a pessoa tá de vida, né? Não, mas tudo tem seu momento ali também. Eu acho que passou por muita coisa e ganhou resiliência, experiência, né? Que é o que eu falo do repertório. Eu nunca fali uma empresa, como a gente conversou, mas eu fiz muita coisa que não teve o resultado que eu imaginava que teria. Então, querendo ou não, você meio que, entre aspas, perde tempo, né? Você tá ali tentando um negócio, investe, não conhece o segmento, depois você descobre que não é o que você imaginava, dá dinheiro, mas não o que você esperava que desse. Só que nesse período você gastou ali, né, a energia do caramba. Mas ela se reverte em experiência. Você comprou o repertório, porque esse erro você não volta a cometer. Sim. Isso que é importante. Você passou por muita coisa que são erros que tiram muita gente da jogada. Principalmente empréstimo, né, estoque parado, excesso de frente de venda sem ter capital de giro para suprir tudo isso, né? Produtos que muitas vezes não tem demanda na internet, que é um modelo de negócio diferente, entendeu? E isso é uma coisa que você não repete mais esse erro, isso que é importante, né? Sim. Porque tudo isso serviu pra você falar, ó, nada disso daqui deu certo, então por que eu vou fazer isso daqui, né? Eu até costumo falar bastante que uma coisa que me ajudou muito quando eu comecei foi a experiência do meu pai. Meu pai ele teve um pequeno comércio de ferro e aço, só que ele teve muito erro de gestão, principalmente financeira, né? De, confiar muito em gerente de banco e comprar cotas de consórcio adoidado, sabe? E aí ficar lá com, sei lá, 12, 15 mil reais por mês para pagar de consórcio. E, por exemplo, cartões de crédito tinha... Nossa, eu lembro até hoje, a carteira dele tinha, sei lá, uns 6, 7 cartões de crédito com data de vencimento diferente. Nossa. Então, né, ele pegava a data de virada ali do cartão, via o dia que era hoje, ó, passa nesse aqui, porque esse aqui só vai cobrar mês que vem. Aí viu, não, passa nesse aqui, que isso aqui só mês que vem. Era essa gestão maluca de gasto, né? Não é gestão Sim. de receita, é gestão de gasto. Pra poder encaixar ali no cronograma. Só que era o seguinte, aí vem inadimplência de cliente, aí você conta com aquele dinheiro, você fala, não, vou ter o dinheiro pra pagar o cartão. Aí tem inadimplência, o cara aqui ia pagar, não pagou. Aí você tem que ir lá protestar o cheque do cara, ou protestar a duplicata do cara. Só que o protesto também não é garantido de pagamento. Aí você vai constar o CNPJ do cara, tem outros 15 protestos. Você fala, ixi, cara, morreu, não vai pagar. Não vai pagar, Não vai pagar, porque a empresa já tá com o nome sujo. Coisa que ele vendia muito na confiança, amigo. Aí nessa, cara, de amizade, ele tomou umas pauladas, por exemplo, era um comércio pequenininho, né? Só que ele já fez vendas de material para um amigo dele que sempre comprava com ele. E uma vez ele fez uma venda, sei lá, de 60 pau. Só que a gente tá falando, cara, 2010 ali, né? Uma venda de 60 pau. E aí esse cara desapareceu. Não pagou e tal. Só que 60 mil naquela época, a gente tá falando o quê? 200 pau hoje, né? Sim. Outra época. E aí, cara, isso daí fez dar um baque nele, ir atrás do cara e ameaça, né? E não, vamos lá na empresa dele tomar máquina, vamos levar a máquina. Porque nessa época aí, era meio raizão, né? Você ia... pra você ter uma ideia, isso aí até coisa errada, né? Só que chegou uma época de eu catar camarada meu, que eu sabia que tinha arma em casa, e fala, mano, vamos comigo cobrar um cara lá, porque tem que mostrar o cano. Tem que pelo menos mostrar na cintura. Olha as coisas sabe? que a gente Essas passa, coisas gente. bizarras. Porque eu trabalhava com meu pai e às vezes eu saía pra cobrar também, né? E aí eu já cheguei a levar amigo meu, não precisou mostrar nada, não precisou fazer nada, mas eu falei, vai, porque na pior das hipóteses o cara vê um volume na cintura e já sabe que não tá brincando ali. Mas olha que coisa ridícula, né? Que coisa bizarra, assim, de maneira de agir, mas era um negócio raizão, assim, era um comércio ferro e aço, vendia pra indústria, pequenas indústrias, assim, né? Sim. E esses caras é tudo chucrão, né? Essas pessoas, os clientes que nós tínhamos, né? Tudo tiozão, aqueles tiozão que parece bicheiro, sabe? Sim. Aquelas camisas Com social os negocinhos abertas, no bolso. os pelinhos, tudo saindo. Esses caras, então você tinha que ter um jeito mais rústico de fazer as coisas, porque, muita venda sem nota, no pedidinho de papel. Você não tem nem como acionar a justiça com um cara desse aí. Se o cara não deu um cheque, não fez um boleto... Contratinho de gaveta, cara. né? Nossa, Aí você tinha que fazer umas doideiras, cara. Teve uma época, por exemplo, coisa que você faz pra poder manter sua empresa respirando. Porque quando veio a crise de 2012, que deu aquele boom lá nos Estados Unidos, né? A crise lá bancária, imobiliária... pegou o mundo inteiro, né? Os bancos lá quebraram e tal. Depois o governo federal conseguiu
manter, né, para os Estados Unidos não ir para uma crise. Só que isso se estendeu em várias cadeias de produção e principalmente automotiva, né? E isso pegou meu pai, porque meu pai vendia para a indústria automotiva, os tubos dele, né? Aham. Que o pessoal fazia pistão, amortecedor para a indústria. E aí pegou muito. E daquele momento em diante a empresa começou a ir por água abaixo. A sorte é que eu tinha começado a empreender um pouquinho antes. E aí o meu negócio foi suprindo ao ponto de eu conseguir ajudar ele, e aí as coisas se inverteram. Hoje eu aposentei ele, né? Hoje ele já tá aposentado há muitos anos já, desde que 2014, 15, que ele não trabalha mais. Então hoje ele tem, eu consigo dar pra ele um cartão de crédito, consigo pagar convênio, consigo dar um carro, pagar uma viagem, tudo aquilo que eu sempre sonhei, mas na época, né, você fica assim, mesmo sendo seus pais, você pensa assim, cara, ou eu ponho na minha empresa ou vai pra ele, tudo isso aqui. Só que se eu não me pôr na minha empresa, uma hora o que vai pra ele vai acabar também. É. Né? Aí você fala, puta, ajudo, não ajudo. Sabe quando, cara, eu dormia à noite, era uma coisa legal até que eu costumo falar no Instagram, que o pessoal fala, Diego, mas você nunca pensou em desistir? E eu sempre falei que nunca na minha vida pensei em desistir naquela época lá. Porque não tinha opção, não tinha opção. Sim. O meu pai trabalhou com aquilo a vida inteira, já tinha mais de 60 anos, hoje ele tem 73 anos, meu pai, e não tinha como se inserir no mercado de trabalho. É um cara que vendeu tubo, teve uma empresa que vendia ferro a vida inteira, não sabe fazer absolutamente nada além disso, sabe? E dá até dó, vou colocar ele de vendedor numa empresa de ferro ali pra ganhar R$1.200 mais comissão. é isso Não dá. Um cara que realmente, sim, não ganhou dinheiro como a gente ganha no Mercado Livre e tal, mas ganhou um bom dinheiro pra época, né, sabe? Foi uma coisa, teve uma vida boa, viajou muito e tal. Só que eu não tinha plano B, velho, que ou aquilo dava certo ou dava certo. Não tinha como pensar em desistir. Porque a responsabilidade, meu pai sempre bancou minha família inteira. Na minha família, o Gabriel que deu a mentoria pra você, ele é meu Sim. sobrinho. Ah, é? O João é meu sobrinho também. Ah, que legal, a família toda. Ambos moravam na mesma casa lá. Ah, O que meu bacana. cunhado mora lá, minhas irmãs moravam lá, os meus outros sobrinhos, irmão deles moram lá também. E meu pai, a renda da empresa dele sempre bancou todo mundo. Conta de... Porque é a mesma casa, né? A parte de cima é onde mora a família do Gabriel, que é o meu cunhado, o meu outro sobrinho, que é irmão dele, o Gabriel e minha irmã, né? E é o mesmo relógio de água, é a mesma energia. E tudo isso, quem pagou foi sempre meu pai, né? Meu pai sempre custeou ali. E quando começou a acontecer essa crise, eu falei, puta, fudeu, filho, porque né, a molecada não trabalhava. Quem trabalhava era meu cunhado, não ganhava tão bem. Teve uma época que ele ficou desempregado na pandemia, eu contratei ele, né? Trabalhou pra mim. Então foi uma época que eu falei, puta, e você não dorme à noite. Você fala assim, ó, parar de ajudar o meu pai não é uma opção. Aliás, não é uma alternativa, não tenho como parar. Não tenho como parar. Eu tenho que ganhar mais dinheiro. Era isso que eu tinha na mente. Porque, velho, não tem como parar, porque senão vão passar fome. Não dá. Eu tenho que continuar ajudando, eu tenho que me virar, nem que eu tenho que dar a bunda pra ter que fazer. Agora, tenho que ganhar mais dinheiro. Porque pra não doer no bolso a ajuda que eu dou lá, tem que estar entrando mais aqui. Sim. Era esse meu pensamento. Então não é enxugar o que eu ajudava lá. Eu ajudava o mínimo do mínimo. Que é comprar mercado, dinheiro pra mercado, pagar as contas lá. E aí, cara, olha, ó, pra você ter uma ideia. Eu só fui tomar uma decisão mais drástica de parar de ajudar lá, porque nessa época eu até morava lá na casa ainda, né? 2020, quando eu mudei pra Campinas, final de 2020, eu ainda pagava todas as contas lá. Só que assim, minha irmã, ela é formada em enfermagem, então às vezes trabalha, às vezes não trabalha e tal. Já tem uma certa idade e tal. O meu cunhado trabalha no ramo de venda de passagem aérea, então às vezes tá em alta, às vezes não tá, aí o salário é bom, às vezes não é. Aí foi mandado embora uma época com um problema no joelho e tal. Ficou um tempo desempregado, trabalhou pra mim. E, velho, até essa época, mesmo não morando lá já, que eu mudei da casa dele, eu acho que 2013, se eu não me engano, que eu fui morar com a Carol, né? Dessa época, eu sempre paguei todas as contas da casa. Até que 2020, pô, o Gabriel já é adulto, você conheceu. O Henrico, que é irmão dele, também é adulto já. Na casa só tem adulto. Daí eu tive que mandar no grupo da família e falar, ó, seguinte, pessoal, a partir de janeiro eu não pago mais nada. Porque tem gente aí, vocês têm condição de trabalhar, vão dar o pulo de vocês, né? E aí eu lembro que eu falei assim, ó, só vou pagar a parte do meu pai. Nós vamos fazer um rateio. Quem são os adultos que têm força de trabalho na casa? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6. Então, beleza. Quanto que é o total de conta que eu pagava? Dava 3 pau e pouco. Vou dividir em 6. Uma parcela eu vou pagar, que é a do meu pai. Essa eu vou pagar. A vida inteira eu vou pagar. Agora o resto, vocês se virem aí pra ratear. Aí no começo atrasou conta, depois deram um jeito. Sim. Deram um jeito. Um começou a trabalhar, o Gabriel começou a tirar... O Gabriel trabalha pra mim já há muito tempo, né? Desde a época da fábrica, ele já fazia a parte de Mercado Livre de nota e etiqueta. E aí ele já começou a dar do salário dele pra ajudar lá também, que eu falei, agora não dá mais. Sim. Porque assim, durante 7, 8 anos, eu paguei sozinho todas as contas lá. Mas é o que eu falei, a minha ideia era, não pode doer no meu bolso. Eu tenho que dar um jeito de ganhar mais dinheiro, porque não pode doer no meu bolso, sabe? Eu tenho que manter eles lá, porque não tem como. Aí, óbvio, né, cara, nessa época, 2020, eu já tinha 5 empresas, eu tinha vendido uma empresa, a última empresa minha eu vendi por um valor bem legal, múltiplos milhões. Então, nessa época, eu falei, puta, agora aposento meu pai de boa, agora tô tranquilo, né, tenho uma renda passiva que já dá... Aí foi uma paz de espírito de você saber que necessidade não passa nunca mais, né? Exato. E até agora, no Dia dos Pais, meu pai faz aniversário no Dia dos Pais. E é uma coisa que, velho, até foi a primeira vez que eu chorei na minha vida agradecendo ele, né? E ele também, o oposto ele fez, né? Que eu nunca... Meu pai é grato pra caramba, né? E eu fui adotado por eles, né? Minha mãe morreu no parto e tal, aí eles são meus tios, na verdade. Ah, legal. E aí eu comecei a ir pra igreja, né? Aí eu tava na igreja, pô, começa a tocar aqueles hinos, você já fica mais emotivo, né? E era Dia dos Pais, era domingo, aniversário dele, Dia dos Pais, né? Que ele faz aniversário bem no dia 12/8, né? Aí eu mandei mensagem pra ele. Aí mandei, né? Aí não teve como. Aí comecei a chorar no áudio. O áudio que era pra durar 40 segundos durou 5 minutos. Porque você faz aquela pausa, a pausa poética ali, né? Você tá pegando ar, aí vai e agradece. Aí vai de novo, agradece. Aí não sei o quê. Aí depois ele ouviu, ficou um tempão sem responder. Aí veio a resposta dele. Aí também com voz de choro também. Daí eu falei, pô, legal, velho. É assim, eu acho que não tem preço que pague você ter condição de ajudar as pessoas que tiveram com você a vida inteira, que fizeram de tudo pra te ajudar, porque meu pai nunca exigiu que eu trabalhasse. Né? Tanto é que eu sempre falo a minha história, né? Eu era vagabundo máximo até 23 anos de idade. Larguei faculdade, 2º ano, pra ficar jogando jogo de computador. Porque eu falava, não, meu pai tem a empresa dele, ele vai me bancar. Entendeu? Sim. Eu era um vagabundo nato, assim, que quem olha fala, mano, não tem como esse moleque ter dado certo na vida. Aí, por uma ocasião, comecei a treinar CrossFit, fiz um produto, despertou uma ideia de começar a empreender, né? Eu já tinha, quando eu tinha 14 anos, eu tive minha primeira empresa, que eu ganhei meu computador com 12 e aprendi a programar HTML. Eu era nerd de computador. Eu, cara, saí da rua, eu era rueiro, malandro, pichador, fazia um monte de coisa. Parei 12 anos, saí das ruas, comecei a mexer em computador, ganhei pro meu computador. Mas virei um nerd nível máximo, assim, na época. Não gostava, eu jogava, só que meu negócio mesmo era aprender. Então era HTML, mexia com Flash, mexia com programação e tal. Aí, com 12 anos, eu já fazia manutenção de computadores, fazia website, fiz uma escola de alemão, que chamava Austausch, né? Fiz uma escola de alemão, fiz uma concessionária de veículos, site, né? E naquela época era ter site, não era qualquer empresa que tinha um site, né? Não, era difícil. Era difícil. E aí eu lembro que os parentes vinham me buscar em casa. Ô, Diego, meu computador lá, cara, tem que formatar. Tem como vir aqui? Tem, vem aqui me buscar aí, tá? Ah, quanto você cobra? Ah, dá 15 reais aí. Aí era isso. Pra quem era 12 anos de idade, 15 tá conto, ótimo. né? Saía, comprava uns pipa lá. Mas se bem que nessa época eu já nem soltava mais pipa, né? Nem saía de casa. E foi assim que começou, né? E escola de alemão. Quando eu fiz o site... Na época era coisa que quem fazia site cobrava 3 mil reais. Era algo que não era qualquer mão de obra, né? Sim. E aí eu fiz em Flash. Eu gostava de Flash. Eu sabia fazer um negócio de Java. Na época o Java tava em alta também. Você instalava uns plugins de Java no site. Aí passava o mouse e fazia uns efeitos de água. Sabe? Umas besteiraiadas da época lá. A internet tava no começo, assim. Os sites mesmo, né? E na época do bate-papo da UOL. Não sei, você deve lembrar. Você tem a mesma idade que eu, não sei. Lembra dos chats da UOL? Essas coisas? Sim. Aí era dessa época aí. E aí eu cobrei 120 reais na época, né? Fiz essa parada. Aí com 14 anos, eu já trazia coisa de fora. Eu comprava coisa da China e do eBay. Comprava o cartão de crédito da minha mãe, mandava entregar como gift, né? Você tinha o truquezinho de mandar como presente. Aí sim. O americano colocava lá gift, como se ele estivesse dando um presente. E aí não tinha imposto. Você não pagava na alfândega, né? Passava direto que era gift. Lógico que depois o governo percebeu que isso virou um negócio e começou a taxar. Aí eu montei uma loja, um site virtual, com 14 anos de idade. Eu montei o site do zero.
né? Com um final.com.br que eu registrei, né? E, cara, eu amava fazer isso, né? E aí eu fiz o site, chamava glassesstore.com.br. Não era nem sunglass, era glass, loja de vidro, óculos, né? Não era nem óculos, porque glasses Vidros. é vidro, né? Copo Sim. e tal. Aí eu chamava Glasses Store, não era nem... Aí eu falei, por A gente que é entrar? inocente, né? E ainda virou, né? E, cara, nessa época não existia gateway de pagamento, não era nada disso, era DOC e TED. Nossa. Então, o que a pessoa fazia? A pessoa tinha que fazer a compra, não tinha lugar pra você pôr cartão nessa época, né? Eu tinha 14 anos, não tinha um PagSeguro que você integra lá, um Frenete pra calcular frete, não tinha nada disso. Cálculo de frete tinha na época, que ele puxava pelo sistema do correio já. E aí, fiz o site, quando o cara comprava, aparecia o valor, ele clicava em comprar, calculava o frete já, e a gente fazia tabela, né, para regiões do Brasil e tal. Aí aparecia lá o valor e a conta para fazer e o número de telefone. Aí o e-mail, né, na época, né? Sim. Aí a pessoa mandava, fiz a compra, eu já recebi o e-mail, e aí aparecia o valor e eu falava, agora você pode me mandar o comprovante do pagamento. Caiu o pagamento e eu despachava o óculos, com 14 anos, né? Foi ali que começou a minha primeira experiência empreendedora ali. Eu sempre quis ter alguma coisa minha, assim, sabe? Então, e aí você vê a sua jornada você tá com 37? 36. 36. Olha quanto tempo, né? A nossa jornada, ela é assim, né? A gente, você deu certo rápido agora, com sorte. Não, gente, a minha jornada começou lá atrás, quando eu sofri um acidente, e eu tive que refazer toda a minha vida. Porque Como o foi meu esse acidente? objetivo... Foi feião? Na verdade, foi acidente de carro, né? E eu tive fratura exposta no pé. Caramba. E aí eu perdi o movimento do pé, então eu uso o salto assim, mas eu uso o salto mais baixinho, eu não tenho a ponta do pé. Então, como bailarina profissional, né, que eu dançava na ponta, e aí ficou meio difícil porque eu perdi a articulação do dedo. Eu passei por 5 cirurgias, fiquei 3 meses sem andar. Mas hoje voltou. A articulação não, eu não tenho, eu chamo meu dedo é duro, né? Eu sou um dedo duro. Mas não mexe nem um pouquinho. Não mexe, o dedão não mexe, eu perdi. Tanto que salto muito alto, esse é o máximo de salto que eu consigo usar. Salto muito alto, eu não tenho mobilidade. Certo. Então, assim, eu tive que eu dançava desde os 5 anos de idade. Fiz faculdade, bailarina profissional, fiz artes cênicas. Pra seguir na carreira profissional. E aí você toma um Mas artes cênicas envolve teatro, cinema. Sim, no meu objetivo música, eu queria trabalhar com musical. Era o meu objetivo, né? Englobar todas as artes ali. Dançando. Dançando, cantando, né? Que eu não canto, não adianta que eu não canto. Naquela nossa. época eu achava que eu poderia aprender, mas hoje a gente vai ficando mais consciente daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente não pode. Dá uma palhinha aí pra nós. Não, pelo amor de Deus, senão vocês vão sair correndo. E dançava e atuava, né? O objetivo era ir pra musical. Então, assim, a minha jornada começa lá atrás. A sua jornada começa lá com 14 anos. Né? Uma jornada de empreendedorismo de anos e anos, tendo desafios e lidando com esses desafios. A gente vê aí a questão dos CNPJs, né? No nosso país, que 80% não passam dos 5 primeiros anos. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade imensa em ser empreendedor. Né? A minha realidade hoje é a realidade da maioria dos CNPJs. É né? quase 1,8 milhão de empresas por ano que fecham. E aí fecha na condição que eu fiquei, né, Diego? Você tenta lá, pega empréstimo, começa a perder margem. Então, assim, e aí chega um certo ponto que você não consegue mais, né? E aí você tem que ir para outro caminho. Então, é uma jornada, não é para todo mundo, de verdade. Você tem que ter muita resiliência. Tem uma coisa legal, uma vez eu ouvi, uma palestra que eu ouvi uma vez do Steve Jobs, que ele fez lá na faculdade... Como que chamava a faculdade que ele fez? É muito famosa essa palestra dele. Stanford, foi em Stanford. Ele deu uma palestra que ele dizia que quando ele fazia a faculdade, ele tinha é inquieto, né? Ele tinha uma mania de entrar em outras aulas, porque no campus da faculdade, você pode entrar numa aula que nem faz parte da sua grade e assistir a aula, é aberto, né? Sim. E ele entrava numa aula de tipografia. É uma aula que ensinava sobre formatos de letras, né?
formatações de letra, tipo itálico e tal, a maneira de escrita e tudo mais. Naquela época não existia sistema operacional, não tinha computador na época, né? E ele fazia aquela aula. E ele falava assim, cara, eu não sei por que diabos, mas eu entrava naquela aula e eu gostava daquele assunto. Eu gostava de ouvir sobre letras, escrevendo, formato de escrita, né? Porque escrita é quase uma habilidade pictórica. O cara que escreve bonito, assim, sabe? Sim. Aqueles caras que escrevem cartaz, que faz umas letras que você fala, meu Deus, como o cara tem essa manha, né? É um desenhista, né? Sim. E ele gostava daquilo. E aí ele falou que era inútil, né? Era uma aula, porra, não serve pra nada, não agrega nada, mas ele gostava de ver essa bosta. E aí ele falou que beleza, aí passaram uns anos, né? Depois ele foi desenvolver o Mac, fez e tal, criou. E quando ele criou o Mac, ele criou a escrita, porque começou com o MS-DOS, né? Que era aquela linguagem de programação. E ele foi a primeira pessoa que criou um Docs da Microsoft, né? O Word. Sim. Ele foi o primeiro que criou para Mac, foi o primeiro que teve isso. E aí ele usou o que ele aprendeu lá para criar as fontes que hoje a gente conhece. Imaginei. Por exemplo, a Times New Roman, Montserrat, né? Sans serif, lá, todas aquelas letras, né? Ou as tipografias, né? Itálico, os formatos de fonte, foi criado por ele. E aí ele só teve essa ideia porque ele fazia aquelas aulas lá. Aí ele disse uma coisa legal, que quando você tá no meio da sua jornada, você muitas vezes não vê sentido no que você tá fazendo. Você fala, mano, isso daqui eu tô fazendo, mas não vejo muito fundamento. Só que lá na frente, você começa a ligar os pontos. Daí ele falou assim, você não tem como hoje ligar os pontos do que você vai fazer lá na frente. Mas quando você chegar lá, você vai falar, velho, eu só consegui fazer isso por conta disso, porque eu fui nisso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso aqui e tal. Aí tudo faz sentido. Tudo que você fez faz sentido. Então, às vezes, o pessoal desiste porque fala, pô, mas, cara, tô aqui apanhando, não faz assim, igual você. Passou um monte de coisa, empréstimo e tal, não tá... Mas lá na frente você vai ver que, pô, se eu não tivesse feito isso, sei lá, eu não teria tido o contato com a mentoria do Diego. Se eu não tivesse tido contato, eu não teria essa visão. Se eu não tivesse essa visão, eu não teria começado a importar. Se eu não tivesse começado a importar, eu não tinha montado minha marca de utensílio doméstico. Quem sabe o que vai acontecer daqui pra frente, entendeu? Sim. Só que lá na frente os pontos eles vão se encaixando, né? Tudo é uma coisa, igual eu. Eu comecei minha empresa porque comecei a treinar CrossFit, velho. Se eu não tivesse entrado na porra do CrossFit pra treinar, eu não teria... A minha vida não seria o que é hoje. Não seria. Só é porque eu comecei a treinar CrossFit. Só isso. Entendeu? Só que é um ponto fundamental. Se eu não tivesse começado ali, nada teria acontecido. Nenhum conhecimento ele vai ser perdido. Nenhum, né? Principalmente daquele que você vive na prática. Porque a teoria a gente consome bastante, mas a vivência, ela traz algo que nenhuma teoria vai trazer. E nessa questão de sempre estar buscando conhecimento, eu cheguei num período, quando eu cheguei na sua consultoria, que é aquele que fala da Dani Kruger, que é quanto menos você sabe sobre um assunto, você acredita que mais você pode discuti-lo sobre. Então, assim, eu achava que eu já sabia tudo e que já tinha absorvido tudo que eu podia. Não tem nada de novo pra aprender, né? E eu já estava assim, não, isso aqui não funciona. Só que, graças a Deus, né, eu sou uma pessoa que eu me chamo muito no racional aqui e aí. Mas é isso mesmo ou é você que não está sabendo fazer? Exato. E eu sempre passo para a linha do você não está sabendo fazer, então vai atrás de aprender mais. E eu acho que o aprendizado constante, você buscar esse aprendizado constante, porque nós estamos num mundo que ele não para, gente. É melhoria constante, você tem que estar sempre não para. Então, assim, você tem que estar sempre se atualizando, porque o que funcionava lá 3 anos atrás não funciona. E o que funciona hoje, daqui a 2 meses pode ser que não funcione mais. Então... Tem que estar sempre em busca, né? Exato. Eu sempre falo aquele negócio do copo meio cheio. Você nunca pode estar com o copo transbordando. Exatamente. Você está meio cheio ou meio vazio, né? Exato. Você tem que estar sempre disposto a absorver mais, né? Às vezes a gente vai, vou numa palestra que muitas vezes eu domino o assunto que eu tô assistindo na palestra. Só que faz parte. Às vezes você vai num evento e tem 10 palestras. Aí entra um palestrante para falar algo que eu sei melhor do que ele. Entendeu? Só que quando o cara começa a falar... Ele fala baseado na realidade dele, na experiência dele. E aí você pega uma coisinha ou outra que você agrega. Então não adianta você entrar num lugar e falar, não, vou ouvir uma palestra de Mercado Livre, digamos eu, né? Só que eu vou entrar copo cheio, porque eu já sei tudo, eu não preciso aprender nada. Mas não. Às vezes o cara que tá lá, ele tá falando algo
que pra você fala, pô, nunca tinha parado pra pensar nesse ponto de vista, sabe? Então o copo sempre na Sim. metade é o melhor caminho, né? Exatamente. É isso aí. Bom, Ana, pra finalizar, primeiro, a gente sempre finaliza, é um padrão, por mais que você já tenha falado da mentoria e tal, a gente finaliza com essa pergunta, são duas formas de a gente finalizar. Primeira, como que o Diego Rosa, eu falo Diego Rosa porque envolve os produtos também, mas como que o Diego Rosa de alguma forma contribuiu pra sua vida, né? Seja ela, porque muita gente fala até fora do empreendedorismo, né? O pessoal fala muito de mentalidade, de ser família, de ser quê. Então, como que o Diego Rosa contribuiu ou contribui com você nessa jornada, né? E o que você diria para as pessoas que estão começando agora ou que já vendem, que estão passando por momentos turbulentos ali e que pensam em desistir ou que ainda não enxergam o resultado? Bom, sobre você, né? Sobre o Diego Rosa, eu acho que o que eu absorvi nessa jornada maior foi o Mercado Livre não é um fim, ele é um meio. Isso bate muito firme na minha cabeça, no sentido de, hoje eu vim aqui, eu vi toda a estrutura, né? Você criou um ecossistema. E eu admiro muito isso, né? Você como gestor, na frente de uma equipe, você tem 40 pessoas, aproximadamente, né? E isso é um dom. Gerir pessoas é um dom. Então, eu não sou muito, eu não tenho essa habilidade ainda. Meu esposo, ele tem muito, porque capitão também faz essa gestão. E eu admiro muito as pessoas que sabem gerir pessoas. Porque você não faz nada grande sozinho. Exato. Então, assim, isso eu trago muito das coisas que eu aprendo com você, dessa questão de, primeiro, de fazer o Mercado Livre, né? O Mercado Livre, ele é uma ponte para que eu construa novos negócios, né? Para que eu cresça e consiga crescer o meu CNPJ através dessa empresa e de outras empresas lá na frente que possam vir, porque eu sou uma pessoa ambiciosa. Então, eu tenho essa visão. Se eu tive essa visão, Deus vai me dar a provisão também de conseguir conquistar. Então, seria isso. E para as pessoas, eu acho que a questão do conhecimento, que a gente já falou sobre, né? Mas um adendo que eu coloco é buscar conhecimento no lugar certo. Porque as pessoas, às vezes, elas estão mais preocupadas em fazer o dela do que realmente transformar a vida de outras pessoas. Então, pesquise muito, nunca pare de estudar, de se informar, de ver mercado, de olhar, mas vá buscar a informação, e isso para tudo na vida, nas fontes corretas. Porque, às vezes, uma informação que você recebe errado pode fazer você atrasar anos de uma operação, né? Então, nunca desista, mas sempre busque o conhecimento no local correto. Então, é isso. Valeu. Agradeço muito, Diego, você, ao Gabriel, sua equipe, são maravilhosos, por toda a ajuda que vocês me deram. E agora é só o começo. É isso aí. De uma história. E eu que agradeço a visita, né? Contar uma parte da sua história. A gente tá trazendo bastante mulher agora aqui para contar. Porque, querendo ou não, tem muita que tenta vender no Mercado Livre, mas às vezes o ambiente é meio hostil, né? No sentido, pô, mas tem que lidar com o fornecedor, com o chinês e tal, talvez não é pra mim, não sei o que lá. Porque a gente vem de uma história da mulher, né, não trabalhar, da mulher ser mais dona de casa e cuidar dos filhos, e não que esteja errado, porque foi uma opção que nós tivemos, por exemplo, com a Carol, né? Sim. A Carol, ela saiu da empresa recentemente, porque tá vindo o quarto filho aí, Uau. e a gente tem certeza que a figura materna também, cuidando ali, tem a sua importância muito grande, né? Na criação do filho. Só que tem muita mulher guerreira, batalhadora, que muitas vezes não tem nem opção, tem que ir para o campo de batalha, porque, né? E às vezes tem filho, só que às vezes é uma mãe solteira, e ela precisa deixar o filho na creche e trabalhar e se virar e acordar cedo e correr. E eu sei que tem muita gente nessa situação, inclusive muitas seguidoras minhas que estão empreendendo, que estão nessa batalha. Então trazer mulheres aqui que deram certo, que estão nessa, né, guerreando e fazendo acontecer é muito importante. Então obrigado aí por vir contar a história. E para você que assistiu também, deixa aqui um comentário o que vocês acharam desse
desse podcast. Não deu tempo de falar dos pintão de borracha aí que vocês queriam saber, né? Aqueles pretão de 30 centímetros. Qual que é o maior que existe? Na minha loja, 25 centímetros. Porra, 25, mano. 25, mas existem... 25 então existem é o tamanho coisas do meu, maiores. então. É o tamanho do meu. Então eu tô acostumado já a ver. Você que ia ter maior, pô. Isso daí o meu dá 26,5. Brincadeira, galera. Brincadeira não, é verdade, mano. É verdade. Eu sou pequeno, é tipo um jumento, é brincadeira. Tipo, esse podcast vai ser desmonetizado sem sombra de dúvida. E galera, eu não tô desrespeitando ela falando essas coisas, tá? Porque ela é do nicho de sex shop, então ela tá acostumada a ver esse tipo de coisa. Tem que separar o profissionalismo do lado pessoal. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Curte o podcast aqui também. E mais uma vez, deixa um comentário, fala o que você achou. Se você tá assistindo ouvindo aí pelo Spotify também, dá pra curtir, dá pra salvar, dá pra aumentar o engajamento com os nossos podcasts, beleza? É isso. Tamo junto e até o próximo episódio. Valeu, Ana.